Salve, salve família, sejam bem-vindos aí a mais um pós-jogo. Palmeiras 1, Mirassol 2. Palmeiras perdeu e praticamente aí dá adeus à classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Não sei, acho bem difícil a gente classificar por conta da pontuação do grupo. Lembrando que se o Palmeiras estivesse em qualquer outro dos três grupos, né, que complementam o Campeonato Paulista, o Palmeiras estaria dentro da classificação. Em alguns grupos estaria em primeiro, em outros em segundo, mesmo com um jogo a menos. Mas realmente o grupo do Palmeiras foi um grupo um pouco mais forte e a molecada da base acabou não conseguindo desfrutar da melhor parte. Eu só quero fazer uma observação. Não sei o que você pensou lá atrás, mas eu certamente pensei e li muitos comentários. Então eu assumo que eu falei que o Palmeiras deveria ir com a categoria de base. Doa a quem doer, classificar ou não. Até comentei na época que teve um superchat de uma pessoa falando assim: o Palmeiras com a base ganha o Paulistão. Eu falei, não, calma, respeito sempre as opiniões, mas menos. A base do Palmeiras é muito boa, mas não são os 11, não são 15. Porque a gente iria precisar ter 2 times de base no Campeonato Paulista. Porque a gente hoje jogou com o time C, teoricamente, porque o time B foi sexta contra o Guarani. Então o Palmeiras, para mim, fez o certo de não que não está ligando para o Paulistão em si, e sim por conta do calendário. Eu acho que a cobrança do torcedor tem que ser feita como foi feita no Mundial, na Supercopa e na Recopa, que acavalou totalmente o nosso Paulistão. Então, assim, era pra gente ter feito um pouco mais nesses outros 3 campeonatos, principalmente na Recopa, e não tanto no Paulista. Então eu cobrei muito e cobro o desempenho em campeonatos maiores, e um campeonato como o Paulistão, visto um calendário insano, eu não cobro muito porque eu queria ver a base. E visto isso, eu tenho muita coisa positiva para trazer por conta da molecada que jogou o Campeonato Paulista. Não sei se eu vou esquecer de alguns aqui, mas vamos lá. O Renan Vitor, né, que já é da outra safra, foi campeão da Libertadores, jogou alguns jogos do ano passado. O Vanderlan e o Garcia, 2 laterais muito bons aí pra gente ficar de olho. O Fabinho, o Pedro Bicalho, que estreou apenas 45 minutos, mas já mostra que é um jogador que pode desenvolver um bom papel. O Giovani, sem dúvidas, também é um grande jogador. E o resto, acho que vai precisar um pouquinho mais de oportunidade. Quem sabe no final aí do Campeonato Paulista, nos jogos que restam, ter mais oportunidades, como o Nilton, como o Marcelinho e alguns outros jogadores. Eu acho que aí deu para ver que o Lucas Esteves e o Papagaio não têm condições de jogar no Palmeiras. São 2 jogadores fracos tecnicamente, tem até um pouco de vontade, mas não dá. Então, assim, da mesma forma que foi bom ter a molecada no Paulista, infelizmente não estamos aí classificados, ou matematicamente até temos chances, mas acho que não vamos classificar. Tem o lado positivo e o negativo, né? O positivo foi esses jogadores aí que eu falei, e o negativo fica por conta de Esteves e Papagaio. O Gabriel Silva eu coloco num balaio diferente. Eu acho que é o único que poderia ser emprestado, já falo aqui há algum tempo, né? Eu acho que é um jogador que, apesar de errar muito gol, ele é muito bem posicionado, ele se posiciona muito bem perante as partidas, ele perde muita chance. Fala um jogador aí do Palmeiras que perde tanta chance quanto ele. Tem uns que não criam. Você entende? Eu não sei se eu consigo me expressar direito nesse caso, mas o Gabriel Silva é um jogador que eu emprestaria para tentar ganhar um pouquinho mais de experiência, um pouco mais de calma e para treinar mais finalização. Agora, Lucas Esteves e Papagaio, para mim, não tem a mínima condição de jogar no Palmeiras. Bom, falando um pouquinho aí do jogo, né? O Palmeiras começou com o Everton, Gustavo Garcia, Henry, Alain Imperior, Matias Vinha. Jogou num 4-3-3. Fabinho, Pedro Bicalho, Zé Rafael, Lucas Esteves, Giovani e Rafael Elias. Bom, rapidamente aqui o Everton monstro, né? Não conseguiu fazer muito mais, só que fez algumas 2 defesas ali bem bacanas, dispensa comentários. O Garcia não fez uma partida tão boa assim como nas demais. Hoje ele não foi tão bem, até o primeiro gol eu acho que ficou ali nas costas dele, aquela cabeçada. O Henry hoje também não foi muito bem, saiu após errar no segundo lance. No primeiro tempo estava errando muito as saídas de bola, esses chutes longos dele, ele não acertou quase nenhum, mas calma, muita calma. É um menino capitão da seleção brasileira, joga muito na nossa categoria de base.
e vem de uma lesão gravíssima e tem apenas 2 jogos pelo profissional. É um jogador que a gente ainda vai ter que ter um pouco mais de calma e paciência para ele se recuperar e ter um pouco mais de confiança. A princípio não foi bem realmente. Alan Pereur, infelizmente, aí não tem ido bem, não tá jogando nada, principalmente depois daquele erro na Recopa lá, no qual ele errou, deu passe pro cara, na Libertadores foi expulso, enfim, tá fazendo nada. Matias Vinha também, nossa, não tá jogando nada, lateral de seleção, monstruoso, um dos jogadores ali que não tem reserva à altura. Inclusive, uma observação aí, Matias Vinha não jogará as próximas 2 partidas pela Libertadores. A expulsão infantil dele, que mereceu ser expulso, né, inclusive, contra o Defensa e Justiça pela Recopa, rendeu 3 jogos de suspensão, cumpriu 1 contra o Universitário e vai cumprir mais 2 contra o Del Valle e contra o próprio Defensa. Não jogará nas partidas de ida pelo grupo A da Libertadores. Fabinho, monstruoso, meu xará, joga muita bola, uma grata revelação aí desse paulista para nós, é aí que entra a parte positiva do nosso paulista, né? Pedro Bicalho também estreou bem, é um menino que promete muito, fez bons jogos pelo Cruzeiro, pela nossa base já até assumiu o capitão, enfim, é um menino que vai dar trabalho aí, pode nos ajudar bastante perante ao resto da temporada. Zé Rafael é aquilo, né? Eu ponho ele naquele pote do Scarpa, do Lucas Lima, são jogadores que já tá há um tempo aí no Palmeiras e faz um jogo bom, 2, 3 ruins, não dá mais, na minha opinião. Tem que servir como moeda de troca, é um jogador que cabe em qualquer elenco aí do futebol brasileiro, talvez 1 ou 2 não precise, o resto a gente teria uma moeda de troca bem bacana. Lucas Esteves é outro, já falei no início, né? Não dá mais para aguentar o Esteves nem de lateral, nem de ponta atacando, muito menos no banco de reservas. Eu acho que é um jogador que o Palmeiras tem que... não sei, eu nem emprestaria o Lucas Esteves, de verdade. Eu venderia ele porque não tem negócio. É um jogador que não é para a qualidade técnica da gente. Agora o Giovani joga demais. É um menino que joga na direita, ele é canhoto, ele corta para a esquerda toda hora. Ele é um jogador que ele consegue trazer a bola para o meio campo e eu acho isso muito raro no futebol hoje. Se você vê o Scarpa, ele faz isso, mas ele não tem objetividade. Quando ele está na ponta direita, ele sempre corta para a esquerda, mas ele ou corta para bater ou ele corta para inverter jogo. Ele não, ele corta e é agudo no meio campo. Tô gostando demais do futebol do Giovani. Rafael Elias, vulgo Papagaio, também não aguento mais. Eu acho que já teve milhares de oportunidades, não dá mais. Aquela cabeçada que ele errou no segundo tempo, um centroavante não erra de jeito nenhum. Ele cabeceou sozinho, era só ele fazer o gol e ele jogou quase na lateral. No segundo tempo tivemos algumas substituições, né? Gabriel Menino entrou no lugar do Zé Rafael, Gabriel Silva no lugar do Bicalho. Eu deixaria o Bicalho, não colocaria o Gabriel Silva nesse caso, ele inverteu. Voltou com 3-5-2, o Vinha acabou fazendo o terceiro zagueiro com o Imperior e o Henry, não deu muito certo, logo o Henry falhou, tomamos o segundo gol, o Henry saiu, entrou quem aí, nem lembro mais quem entrou no lugar do Henry, mas o Palmeiras ele não melhorou ao invés de evoluir na partida com as substituições, porque entrou o Gabriel Menino, pelo menos de titular, né? E o Gabriel Menino é um jogador que eu gosto demais, versátil, puta de um jogador que pode nos agregar demais, mas tá numa marra, isso eu venho falando há tempos, tá numa marra que não pode, tem que abaixar a bolinha, essas cobranças de pênalti com paradinha, não dá mais, esses caras têm que treinar pênalti. Hoje o pênalti pro Palmeiras, eu falo isso aí há um tempo, pintou o pênalti, o juiz deu pênalti. Ô, seu juiz, na moral, se o Veiga não estiver em campo, se o Veiga estiver em campo, bate o pênalti. Se o Veiga não estiver em campo, ô juizão, tem como trocar por um lateral, um escanteio, porque pênalti não dá. Essa rapaziada não sabe bater pênalti. Depois entrou o Newton, que fez o gol, um gol cagado, mas eu achei que ele entrou bem. Você vê como é a evolução. Fez 2 jogos maus, mas aí ele entrou bem sim. Fez um gol numa falha do Muralha, que pegou tudo hoje contra nós, né? E depois o Wesley entrou no lugar do Fabinho. O Wesley também não fez uma boa partida. O Wesley e o Menino são os 2 jogadores que eu mais gosto da base, ao lado do Danilo, mas que estão um pouquinho mala. Eu acho que tem que descer um pouquinho mais do salto. No resto da partida aí, o Palmeiras teve 3 chances claras no primeiro tempo. Era para ter saído com uma vitória bem tranquila, aí acabou saindo perdendo. No segundo tempo tomou aquele gol besta na falha do Henry, na falha do toque, na falha da marcação. Mas no final das contas a gente teve mais chances no segundo tempo, fora o pênalti. Dava tranquilamente para até ter empatado o jogo, mas não foi.
Final das contas, qual que é a minha opinião? Eu não acho que... foi vergonhoso. Tudo bem, não acabou o Paulistão ainda, eu até acho que não vamos classificar. Mas eu não acho que foi vergonhoso, porque é o que a gente queria. Lembra que a gente falou? Põe o Sub-12, põe o Sub-15, deixa a Paulistão para... Então, vamos lá, repito, não é pelo Paulista, não é pelo torneio, não é menosprezando. Acabamos de ser campeão em 2020, né? É pelo fato do calendário estar apertado só para nós. Agora, a partir dessa semana que começou a apertar para os demais. Corinthians na Sul-Americana, Santos e São Paulo na Libertadores. Antes, só nós tivemos o calendário do Mundial, o calendário da Supercopa, o calendário da Recopa. Agora, ainda assim temos jogos a menos no Paulistão. Então, é o que a gente pediu. Dentro dessa não classificação, a gente tira o que tem de positivo da molecada que pode seguir. A molecada que não dá mais, como Esteves, Papagaio, Gabriel Silva, a gente vê o que faz e realmente a cobrança tem que ser a partir de agora. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, isso tudo. Libertadores acaba a primeira fase daqui a um mês. Brasileirão começa daqui a um mês. Copa do Brasil daqui a um mês. A gente tem que apertar nesses torneios. No Paulista eu acho que foi o que a gente pediu. Joga com a base. Tamo junto, família. Não esquece, deixa o like aí pra fortalecer e se inscreve. Um abração, boa semana.